Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a provável escalação para o duelo de hoje diante do Fluminense pela Copa do Brasil, quais são os desfalques do Cruzeiro para esse jogo, enfim, quem joga, quem não joga, quero trazer aqui essas informações para vocês. E também sobre o CEO do Cruzeiro que falou sobre a chegada de reforços no meio agora da temporada, onde assim, o Paulo André, que já está em Belo Horizonte para fazer esse trabalho de avaliação para contratação de atletas e o que podemos esperar, quais são as posições que o Cruzeiro deve ir ao mercado, inclusive trazendo aqui uma opção para cada um desses setores que o Cruzeiro deve ir e buscar reforços lá no próximo dia 18 de julho. Mas antes de começar, eu vou pedir para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje, no de ontem de noite, que eu postei aqui para vocês. Primeiro é para o Éder Ferreira, ele que é lá de Ibirité, Minas Gerais. Valeu, Éder, tá sempre aqui também acompanhando meus vídeos. E o segundo vai para o Jefferson Silva, ele que também foi um dos primeiros a comentar. Um salve aí para você. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, eu ainda não sei ao certo se eu vou postar um antes do jogo ou só depois da partida ali, quem sabe devo trazer um pós-jogo para vocês, mas deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado importante para vocês da Betmaster, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde está com uma cotação bem interessante para o jogo de hoje do Cruzeiro diante do Fluminense pela Copa do Brasil, tá? Tem hoje pela Copa do Brasil Cruzeiro e Fluminense, Fluminense e Cruzeiro, e também o jogo entre São Paulo e Palmeiras no jogo de hoje do Cruzeiro. Uma vitória da Raposa fora, pagando 4,6 a cada real apostado, então muito boa a cotação. O empate nessa partida R$3, então bem interessante também. Tem aí São Paulo e Palmeiras, uma vitória do São Paulo 3,2, uma do Palmeiras 2,39. Enfim, vou deixar aqui o link abaixo na descrição. Que lembrando, pela Betmaster você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bem fácil você fazer seu cadastro, só colocar no caso seu e-mail, seu número, enfim, bem tranquilo. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o duelo de hoje diante do Fluminense na Copa do Brasil, um dos jogos mais importantes até aqui na temporada, onde Fluminense e Cruzeiro se enfrentam às 7 horas da noite no Maracanã. E lembrando, mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, a expectativa de casa cheia, com mais de 45 ou 50 mil torcedores no Maracanã. Então não vai ser um jogo fácil, o Cruzeiro que vai ter o jogo bem difícil contra o Fluminense agora na Copa do Brasil. E lembrando, a equipe venceu também o Avaí no final de semana pelo Brasileirão e interrompeu uma sequência ruim, né? O Fluminense estava vivendo uma fase de altos e baixos, ganhava um jogo, perdia outro, e vai tentar embalar, sem dúvidas, mais uma vitória, que o Cruzeiro vai ter que realmente conseguir um empate no jogo de hoje. Já estaria bem satisfeito, ainda mais porque nós vamos decidir essa partida em casa. Então assim, o Cruzeiro para esse duelo vai contar com algumas voltas que eu quero trazer aqui para vocês. Só lembrando, o Cruzeiro e o Fluminense que já se enfrentaram outras duas vezes na Copa do Brasil, em 2006, onde o Fluminense passou nas quartas de finais da Copa do Brasil lá em 2006, e em 2019 o Cruzeiro deu o troco, né, nas oitavas de final com aquele gol lá do Thiago Neves de pênalti e tudo mais. Enfim, duas vezes já se enfrentaram na Copa do Brasil e no total o histórico tem 83 jogos, 35 vitórias do Fluminense, 26 do Cruzeiro e 22 empates. É um dos pouquíssimos retrospectos que o Cruzeiro, no caso, não tem vantagem, esse e contra o São Paulo, porque de resto, a maioria das vezes o Cruzeiro tem mais vitórias. Mas enfim, vai ter um jogo aí bem interessante. Tô empolgado, né, para essa partida, para ver como que o Cruzeiro vai se comportar diante um bom adversário, né? Praticamente ali o Fluminense está em sexto lugar na Série A, não vive uma fase excelente, mas sem dúvidas tem um time muito forte e que não vai ser um jogo fácil nem para o Fluminense e nem para o Cruzeiro. A Raposa aqui não vai contar nesse duelo com o Neto Moura. O Neto Moura já tinha jogado pelo Mirassol na Copa do Brasil, então não vai poder jogar esse jogo. E o Jajá acabou sofrendo essa lesão, infelizmente é um desfalque mais importante, ao menos na minha opinião, realmente vai fazer muita falta, mas faz parte, né? O Paulo Pesolano que vai ter que improvisar aí alguns jogadores, possivelmente o Cruzeiro jogando com Edu e Rafa Silva lá na frente. O Rafa Silva caindo mais pelas beiradas e o Edu centralizado, não acho uma opção ruim também, que eu quero trazer aqui a provável escalação para vocês. De volante, possivelmente, ou o Felipe Machado ou o Adriano deve ganhar uma vaga no time titular, no lugar do Neto Moura, sendo assim a provável escalação com Rafael Cabral no gol. Na lateral direita, o Cruzeiro não vai contar com o Leonardo Paz, então possivelmente o Giovani vai continuar nessa função. O trio de zaga
como de costume, o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock, e na esquerda o Matheus Bidu. Dupla de volantes, o William Oliveira, que lembrando, ele tá, no caso, se levar mais um amarelo, ele fica fora no jogo da volta. Então, o William Oliveira e possivelmente o Adriano ou o Felipe Machado, e um pouco mais na frente o Fernando Canezinho. E o Cruzeiro jogando com 2 jogadores lá na frente, o Rafa Silva e o Edu, sendo assim essa opção. É claro que vai faltar um jogador de velocidade, o Rafael Silva, que corre bastante também, mas o Jajá nessa partida vai fazer muita falta. Espero que no jogo da volta, que vai ser só no mês de julho, né, ele já esteja à disposição, porque é um jogador que, sem dúvidas, poderia ser bem importante para esse duelo. Lembrando que quem passar para a próxima fase garante mais de 3 milhões e 900 mil reais, que é uma grana bem interessante, ainda mais agora para o Cruzeiro seria bem importante conseguir esse valor. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a sua expectativa, né, para esse duelo de hoje diante do Fluminense na Copa do Brasil, e quanto que você acha que vai ficar esse jogo, tá? Eu quero que você deixe aqui embaixo, porque quem acertar o placar, eu vou mandar um salve no meu próximo vídeo, no caso de amanhã, que eu vou postar aqui para vocês. Eu acho que o Cruzeiro hoje consegue um empate, tá? Acho que fica ali 1 a 1 o jogo de hoje, ou um 0 a 0. Enfim, vamos ver aí como que vai ser o desempenho do Cruzeiro e do Paulo Pezzolano e seus comandados aí nessa partida diante do Fluminense. Bom, quero falar com vocês também sobre o Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, e ele que foi, no caso, participou de uma live com o Samuel Venâncio nessa última semana e falou alguns tópicos interessantes sobre reforços que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Ele ressaltou que o Cruzeiro, no caso, tá com um orçamento bem justo, né, podemos dizer assim, para a chegada de reforços no meio da temporada, mas que o Paulo André, que estava na Espanha, vai voltar a Belo Horizonte para ter uma análise um pouco melhor de mercado. E sem dúvidas, a janela abre no dia 18 de julho, mas o Cruzeiro antes disso já vai estar avaliando nomes, né, sem dúvidas, assim, para ter, no caso, algumas opções e buscar reforços para o meio do ano. Enfim, o Gabriel Lima que, no caso, não descartou, né, sobre essa possibilidade de chegada de reforços. E tem uma questão também, né, pode ser que jogadores deixem o Cruzeiro no meio agora do ano e dê uma diminuída na folha salarial, que é algo próximo dos 2 milhões e 700 mil reais. Então, já poderia, assim, só contratar jogadores de atletas que vão deixar o clube no meio do ano. Não ficaria surpreso de uns 2, 3 atletas deixarem o Cruzeiro. E além disso, a folha desse ano é próximo do que o Ronaldo tinha especulado, que seria de 2 milhões e 400 a 3 milhões de reais. Hoje está em 2 milhões e 700, então o Cruzeiro, assim, poderia ter até mais 300 mil de chegada de reforços agora para o meio do ano. Enfim, o Cruzeiro que deve ir ao mercado em busca de algumas posições, eu quero trazer aqui para vocês, como por exemplo um ponta, um meio ofensivo e um ala direito, tá? No caso, para fazer essa mesma função do Giovani, do Leonardo Paz, no caso mais um lateral direito mesmo, um camisa 10 e um ponta, que sem dúvidas estamos precisando, né? Então assim, já teve alguns nomes especulados, eu não acho que o Cruzeiro deve trazer um grande reforço, tá? Um jogador, sei lá, já pensando na Série A do ano que vem ou algo nesse tipo, eu acho bem complicado mesmo por conta da questão financeira, mas tem alguns nomes que eu quero trazer aqui para vocês que eu acho que pode ser uma boa alternativa, tá? De ponta aí, por exemplo, tem um jogador que está livre no mercado que eu acho que poderia agregar bastante ao Cruzeiro, no caso do Seba. Ele que tem 30 anos de idade, aquele mesmo que jogou aqui no Cruzeiro, tá em 2010, 2011, enfim, jogador que depois que saiu da Raposa foi emprestado ao Porto, lá de Portugal, jogou 2 anos por lá e depois se destacou bastante no Estoril Praia de Portugal e também no Olympiacos da Grécia. Inclusive jogou Champions e tudo mais, um jogador bem conhecido, né, do futebol lá da Grécia. Depois disso ele estava os últimos 3 anos e meio lá no futebol do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Para você ter uma ideia, até que ele teve números interessantes na última temporada 2020-2021, 16 partidas, 7 gols e 4 assistências. No ano anterior, 27 jogos, 8 gols e 5 assistências. Jogador que eu tenho certeza que não teria um salário muito alto para voltar ao futebol brasileiro e que poderia agregar, e tem a idade, né, que o Ronaldo tem contratado até ali uns 30 anos de idade. E além disso, outros nomes que já foram especulados aqui no Cruzeiro, que eu acho esses um pouco mais difíceis, no caso foi o Jean Carlos, primeiramente, jogador do Náutico, também que tem seus 30 anos de idade, mas o Náutico já deixou bem claro que não vai vender o seu principal jogador por menos do que uns 9, 10 milhões de reais, até porque já teve proposta no início do ano de times de alguns outros países lá do Oriente, de algo próximo de 3, 4 milhões de reais, e nunca discutiu essa possibilidade de vender ele por esse valor. Até o Grêmio especulou o Jean Carlos, mas o Náutico queria naquela época de 7 a 10 milhões de reais. Não acho que o Ronaldo pagaria isso para um jogador que já tem seus 30 anos de idade, mas vive uma fase excelente nesse ano. 29 jogos, 7 gols e 2 assistências. No ano passado, 45 partidas,
com 13 gols e 12 assistências. E outro jogador nesse vídeo, que também atua como um lateral direito, esse que eu acho um baita atleta, mas se o Cruzeiro estivesse na Série A, seria viável. Nesse ano eu acho que ainda não, que é no caso do William, ele que estava no Wolfsburg, lá da Alemanha, jogador que deixou o Internacional em 2017 e assinou por 4 temporadas e meia com a equipe alemã e encerrou o vínculo dele no meio agora desse ano. Então ele já estava sem time, né? E agora segue aí no mercado, mais um jogador à disposição. Ele que não joga com frequência desde a temporada 2019-2020, onde ele fez 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Jogador que foi campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016, está livre no mercado, mas por conta de ser um lateral direito, que aqui no Brasil tem pouquíssimas boas opções e alguns times já têm especulado ele, como por exemplo o São Paulo, o Atlético Mineiro e também o Flamengo. Eu acho que ficaria bem pensável pensar, né, na contratação dele agora para a Série B, e sem dúvidas o salário dele seria alto, né? Acho que no mínimo uns 350, 450 mil por mês, até porque ele estava no futebol europeu e para voltar vai exigir luvas e tudo mais. Não seria uma contratação barata, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que você acha que poderia reforçar esse time do Cruzeiro? Algumas boas alternativas baratas e viáveis para a Raposa. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui a chegar a essa marca de 34 mil inscritos. E aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. No vídeo ontem de noite, onde eu falo sobre o Everton Ribeiro e o Diego, que foram procurados pelo Cruzeiro há 2 meses atrás. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Enfim, e também o link aqui embaixo na descrição da Betmaster para você começar a fazer suas apostas nesse jogo de hoje do Cruzeiro. Muito obrigado a todos por terem chegado até aqui. Até mais, valeu!